Bom, outro aqui que foi inclusive procurado, né, seria o Matheus Jesus, atleta de 26 anos, que na época vinha se destacando demais pela Ponte Preta, e isso foi até um problema para o Hélio dos Anjos, quando teve essa especulação de que ele poderia trazer o atleta para disputar, por exemplo, a Série C do Paysandu. Por quê? Primeiro que ele já estava emprestado pelo Corinthians, e segundo, a ótima fase dele na Ponte Preta chamou a atenção do futebol internacional, né, que aí acabou, por vez, né, de todas as chances que poderia ter dessa sua contratação. Pela Ponte Preta, 32 jogos, 6 gols e 3 assistências. Atleta que estava com 25 anos, agora está com 26. Ele então, nessa temporada pelo Vivaren, Nagasaki, lá do Japão, soma 12 jogos, 1 gol e 4 assistências, terminou em alta na temporada passada. E em 2024 tem uma partida até aqui. Não consegui entender porque ele só tem um jogo, né? Mas enfim, o campeonato japonês já tem algumas rodadas. Não acho, por exemplo, que é um nome... ano passado já não era viável, agora também eu acho bem complicado, mesmo que seria uma proposta, por exemplo, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez, por exemplo, se ele perder espaço no Japão e aí na janela do meio do ano, né, junho, julho, o Paysandu faça uma oferta para trazê-lo, né, por empréstimo, por exemplo, talvez poderia ser uma alternativa, mas eu acho bem complicado. Se tivesse na Série A, talvez poderia ser diferente, mas ainda assim, acho um jogador muito bom, um atleta que pode jogar como um meia central, um volante, tem 1,86 m, é revelado na base do Corinthians, passou muito tempo ele também emprestado para o Oeste, passou no Portimonense de Portugal, Red Bull Bragantino, Juventude, Náutico e Ponte Preta, onde se encontrou, né, na equipe do interior paulista e foi muito bem na mão do Hélio dos Anjos. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre ele, né, o Pablo Roberto, nome que, se vocês for lembrar, no ano passado, em meados de abril, quando ele foi negociado, teve algumas especulações de que o Paysandu poderia ir atrás. Eu fiz um vídeo recente falando sobre ele no Remo e tudo mais, e teve muitos torcedores do Paysandu mesmo nesse vídeo que me perguntou se o clube poderia realmente ir atrás do atleta ou não. Olha, a fase dele no futebol europeu é muito interessante, eu vou deixar aqui para vocês. Atualmente ele também está jogando a segunda divisão do futebol português, 24 jogos, 4 gols e 4 assistências, vive uma fase bem legal. Ele tem jogado mais como um meia avançado, né, um meia ofensivo. É engraçado que pelo Remo ele jogava nessa função, mas não era de marcar muitos gols aqui no Brasil. Ó, 30 jogos pelo Remo, 32, né, contando a reta final de 2022. 1 gol marcado e 4 assistências, teve um número menor de participações em gols do que na segunda divisão do futebol português, que tem jogado mais ofensivo, né? Enfim, acho uma alternativa boa, sim, mas até que ponto seria viável que aí eu fico na dúvida, até porque na época, né, ele foi negociado, se eu não estiver enganado foi um pouco mais de 2 milhões de reais, o Remo ficou com um percentual de 10%, acho que foi 250 mil para o Remo, algo nesse sentido, por conta da taxa de vitrine, e o Vila Nova vendeu ele em definitivo para o Casa Pia, onde tem um contrato bem longo lá no futebol europeu, válido ainda por mais 3 temporadas basicamente. Então é um jogador que, apesar de ser interessante, não acho até que ponto seria viável por conta dessa questão. Pode ser que perca um pouco de espaço e no meio do ano tenha um empréstimo? Sim, ou às vezes o Paysandu precisa muito realmente de uma opção de um meia e pode pagar por uma compensação financeira por esse empréstimo? Talvez, né? Aí, quem sabe uma compensação financeira, não acho que seja o perfil, por exemplo, que a equipe tem buscado nesses últimos meses de reforços, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha da base do time até aqui? Aqui embaixo, então, nos comentários. Então agora eu quero falar aqui com vocês sobre 2 nomes que foram especulados antes do início do campeonato estadual, que é aqui, ó, o Valse, zagueiro que está no Santo André, jogador então emprestado pelo São Paulo, que na minha opinião pode ser sim uma alternativa interessante para a Série B, né? Por quê? É um jogador que nos últimos jogos aqui pelo Santo André, altos e baixos, vamos colocar aqui, né, no Campeonato Paulista, titular contra o Palmeiras, no empate 1-1, conseguiu segurar o Palmeiras, jogou os 90 minutos, jogou aí outros duelos, deixa eu ver aqui, ó, contra o Guarani, também como titular, e no último duelo aqui no dia 24 agora de fevereiro, no final de semana, 46 minutos, entrou aí no segundo tempo, contra a Inter de Limeira, né? Então, uma passagem até que razoável pelo Santo André, não está jogando todas as condições como titular, mas enfim, na minha opinião, um jogador interessante para chegar um empréstimo depois do Campeonato Paulista. Até porque o Santo André vai disputar, se eu não tiver enganado agora, a Série D do Campeonato Brasileiro, vai ter a Copa Paulista e tudo mais, e com certeza o calendário do Paysandu é muito mais atrativo estando na segunda divisão. Então, vamos colocar o seguinte, para o jogador ir jogar o início do ano inteiro, né, já começando o Campeonato Paraense, pelo Paysandu, ou ter essa oportunidade no Santo André, e se ele fosse muito bem, por exemplo, jogador de só 25 anos, poderia ser contratado com um clube da Série A. Mas aí acabou o campeonato estadual, ele pode ficar no Santo André para disputar competições de níveis inferiores, ou ir, por exemplo, para o Paysandu jogar a Série B, por empréstimo mesmo, né, e ano que vem voltasse, por exemplo, para o Campeonato Paulista novamente, que é o que os clubes paulistas fazem com muita frequência. Eu acho que pode ser bom para todo mundo, eu ficaria de olho. Óbvio que o Paysandu, na minha opinião, não é a maior carência hoje
a zaga, mas pode ser uma alternativa ali para complemento de elenco, né? Zagueiro de 1,88 m, surge muito bem na base do São Paulo. Eu lembro que, quando ele surgiu aqui na base do São Paulo desde 2015, 2016 e na seleção brasileira era realmente sensacional, mas que teve muitos problemas físicos só. Dá pra ver que profissionalmente 5 jogos em 2019, depois ficou parado 2020, 2021 e 2022. Deve ter sido muito difícil, né? Um zagueiro com tanto potencial ter ficado 3 anos parado por conta desses problemas físicos, mas nos últimos meses tem conseguido jogar. 8 jogos pelo Juventude na reta final do ano passado, ainda marcou um gol, e agora 5 partidas pelo Santo André. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que tem a dizer, né, sobre esse jogador, o Valse, né, ou melhor dizendo, 25 anos de idade. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui no vídeo em relação ao William Farias, né, nome que também foi especulado em alguns times da Série B. O William Farias, que assinou com o Grêmio Novo Horizontino, estava por último no Curitiba. No Novo Horizontino segue sendo uma peça titular absoluta, 10 jogos e um gol até aqui. Ele parece muito a situação igual eu comentei no último vídeo, né, do José Aldo, do Mário Sérgio, do Patrick Bray, que foram nomes muito bons, na minha opinião, que o Paysandu procurou, até chegou a fazer proposta por algum desses, mas que infelizmente são times que também estão na Série B. Por isso que eu acho tão complicado, ainda mais todos jogando a primeira divisão do Campeonato Paulista, deve ter pesado, e agora sair da Série B para ir outro para a Série B, só se eles estivessem vivendo uma fase ruim. E não é o que está acontecendo, né? O Novo Horizontino tem sido peça titular absoluta, quase todos os jogos, jogando até o final, realmente muito bem. Ano passado não foi um protagonista no Curitiba, ajudou o time a subir da Série B em 2021, né? E aí depois ficou 2022 33 jogos, já foi um número baixo, e 2023 27 partidas, 2 anos como reserva, o Curitiba acabou caindo também, e agora ele assinou com o Novo Horizontino. Acho um bom jogador, foi inclusive na época especulado como um pedido do Hélio dos Anjos, ainda no mês de dezembro, janeiro, né? Antes dele ter acertado com o Novo Horizontino. Já passou também pelos outros clubes, como o próprio Curitiba, onde ele tem uma grande identificação. No Cruzeiro, que é o time que eu torço também, foi um reserva ali em 2014, foi campeão brasileiro, foram menos de 46 jogos com a camisa do Cruzeiro. Boa passagem no Vitória em 2016 a 2018, foi também para o São Paulo, 8 jogos em 2019 e no Sport durante 2 anos, e essa passagem nos Emirados Árabes. 34 anos, fisicamente muito bem. Então eu quero começar falando aqui, o primeiro deles, que é em relação ao Patrick Bray, tá? Atleta que já teve uma ótima passagem pelo Paysandu lá em 2022, onde somou 41 jogos e 2 gols marcados. Enfim, ele já está no futebol paulista desde a temporada seguinte, que foi 2023, passou no Água Santa, que foi o time que chegou na final, né, com o Carpini e tudo mais, disputou 6 jogos, e aí depois foi para o Botafogo de São Paulo, clube no qual ele tem contrato agora, assinou em definitivo, até o final do ano. E assim, o Botafogo de São Paulo contratou ele para a Série B, ele foi titular em quase todos os jogos da competição, 30 partidas e 2 assistências, e nesse ano até tinha alguma chance dele sair e tudo mais, porque tinha terminado o contrato dele com o Botafogo e voltaria ao Água Santa, né? E o Paysandu, como conseguiu o acesso para a Série B, que é a mesma divisão que o Botafogo também está, muita gente pensou que poderia dar certo, e até teve algumas fontes afirmando que o Patrick Bray tinha interesse também, né, de jogar no Paysandu, que não foi isso que aconteceu até aqui. Como eu deixei aqui, ó, já tem 9 partidas nesse ano, contando os jogos aí da Copa do Brasil e do Campeonato Estadual. Realmente tem jogado com muita frequência, e na minha opinião ficou bem mais complicado de pensar, né, o Patrick Bray vir para a equipe do Papona, que teve um azar também, que é o seguinte: no Campeonato Paulista tem ótimos jogadores, porém tem várias equipes que não vão ter divisões para disputar, ou vão jogar, por exemplo, a Série D ou Série C do Brasileiro, e o Paysandu, por estar na Série B, largaria na frente, certo? Só que esses jogadores aqui, todos estão na Série B também do futebol brasileiro, e é complicado, né, você liberar um jogador para jogar num rival que também está na mesma divisão. Então acho que o Paysandu teve um azar, porque são 3 jogadores que até em determinado momento estavam meio que garantido que iriam vir para 2023 e não para 2024, e não foi, né, o que aconteceu. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Patrick Bray, quem sabe com uma próxima temporada, lateral de 26 anos, mas eu sinceramente, se o Patrick Bray chegasse no Paysandu nesse ano, por exemplo, eu particularmente ficaria bem surpreso.